Caríssimos, deixemo-nos transportar de alegria e demos livre curso ao júbilo espiritual, porque raiou para nós o dia de uma redenção nova, dia longamente preparado, dia de felicidade eterna. O ciclo do ano nos traz de volta o mistério de nossa salvação, mistério prometido desde o começo dos tempos e concedido no fim, feito para durar sem fim. Nesse dia é digno que, elevando nossos corações, adoremos o mistério divino, a fim de que a Igreja celebre com grande júbilo aquilo que procede de um grande dom de Deus. O Deus Todo-Poderoso e Clemente, cuja natureza é bondade, cuja vontade é poder e cuja ação é misericórdia, desde o instante em que a malícia do diabo, pelo veneno do seu ódio, nos trouxe a morte, determinou na própria origem do mundo os remédios de que sua bondade usaria para dar novamente aos mortais seu primeiro estado. Ele anunciou, pois, à serpente a descendência futura da mulher, descendência que, com sua força, lhe esmagaria a cabeça altaneira e malfazeja, isto é, Cristo, que viria na carne, designando assim aquele que, ao mesmo tempo, Deus e homem, nascido de uma virgem, condenaria por seu nascimento sem mancha o profanador da raça humana. Com efeito, o diabo se gloriava de que o homem, enganado por sua astúcia, tinha sido privado dos dons de Deus e despojado do privilégio da imortalidade, estava sob uma impiedosa sentença de morte. Para ele, era uma espécie de consolo em seus males ter encontrado alguém que participasse de sua condição de prevaricador. O próprio Deus, segundo as exigências de uma justa severidade, tinha modificado sua decisão primeira a respeito do homem, que ele tinha criado em tão alto grau de dignidade. Era necessário, portanto, caríssimos, que, segundo a economia do desígnio secreto, Deus, que não muda e cuja vontade não pode ser separada de sua bondade, executasse por um mistério mais oculto o primeiro plano de seu amor, e que o homem, arrastado para a falta pela astúcia do demônio, não viesse a perecer, contrariamente ao desígnio divino. Caríssimos, tendo-se, pois, cumprido os tempos pré-ordenados para a redenção dos homens, Jesus Cristo, Filho de Deus, penetrou nessa parte inferior do mundo, descendo da morada celeste, sem deixar a glória do Pai, vindo ao mundo de novo, de modo novo e por um novo nascimento. Modo novo, porque invisível por natureza, tornou-se visível em nossa natureza. Incompreensível, quis ser compreendido. Ele, anterior ao tempo, começou a estar no tempo. O Senhor do Universo tomou a condição de servo, velando o brilho de sua majestade. Deus impassível não se dedignou ser homem passível, imortal, aceitou submeter-se às leis da morte. Nascimento novo, esse pelo qual ele quis nascer, concebido por uma virgem, nascido de uma virgem, sem que um pai misturasse a isso seu desejo carnal, sem que fosse atingida a integridade de sua mãe. Com efeito, tal origem convinha àquele que seria o Salvador dos homens, a fim de que ele tivesse em si o que constitui a natureza do homem, e estivesse isento daquilo que mancha a carne do homem. Porque o Pai desse Deus, que nasce na carne, é Deus, como atesta o arcanjo à bem-aventurada Virgem Maria. O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo vai te cobrir com sua sombra. Por isso, o santo que nascer de ti
chamado Filho de Deus. Origens dessemelhante, natureza comum. Que uma virgem conceba, que uma virgem dê à luz e permaneça virgem é humanamente inabitual e insólito, mas depende do poder divino. Não pensemos aqui na condição daquela que dá à luz, mas na livre decisão daquele que nasce, nascendo como queria e também como podia. Procurais a verdade de sua natureza? Reconhecei que humana é sua substância. Quereis saber sua origem? Confessai que divino é seu poder. Com efeito, o Senhor Jesus Cristo veio para eliminar nossa corrupção, não para ser sua vítima, para trazer remédio aos nossos vícios, não para ser sua presa. Ele veio curar toda enfermidade, consequência de nossa corrupção, e todas as úlceras que manchavam nossas almas, como ele trazia para nossos corpos humanos a graça nova de uma pureza sem mancha. Foi necessário que ele nascesse segundo um modo novo. Foi necessário, com efeito, que a integridade do filho preservasse a virgindade sem exemplo de sua mãe, e que o poder do Espírito, derramado sobre ela, mantivesse intacto esse recinto sagrado da castidade e essa mansão da santidade, na qual ele se comprazia, porque ele tinha decidido elevar o que era desprezado, restaurar o que estava quebrado e dotar o pudor de uma força múltipla para dominar as seduções da carne, a fim de que a virgindade, incompatível nas outras com a transmissão da vida, se tornassem para as outras graça imitável ao renascerem. Mas o fato, caríssimos, de Cristo ter escolhido nascer de uma virgem não parece ditado por uma razão muito profunda? Isto é, que o diabo ignorasse que a salvação tinha nascido para o gênero humano e, escapando-lhe que a concepção era devida ao Espírito, acreditasse que não tinha nascido diferente dos outros, aquele que ele não via diferente dos outros. Com efeito, aquele no qual ele constatou uma natureza idêntica à de todos tinha, pensava ele, uma origem semelhante à de todos. Ele não compreendeu que estava livre dos laços do pecado, aquele que ele não viu isento das fraquezas da mortalidade. Porque Deus, que em sua justiça e em sua misericórdia, dispunha de muitos meios para elevar o gênero humano, preferiu escolher para isso a via que lhe permitisse destruir a obra do diabo, apelando não a uma intervenção de poder, mas a uma razão de equidade. Por quê? Não sem fundamento, o antigo inimigo, em seu orgulho, reivindicava direitos de tirano sobre todos os homens, e não sem razão, oprimia sob seu domínio aqueles que ele tinha prendido ao serviço de sua vontade, depois que eles, por si mesmos, tinham desobedecido ao mandamento de Deus. Por isso, não era de acordo com as regras da justiça que ele cessasse de ter o gênero humano como escravo, como o tinha desde a origem, a não ser que fosse vencido por meio do que ele mesmo tinha reduzido à servidão. Para esse fim, Cristo foi concebido de uma virgem, sem intervenção de homem, de uma virgem fecundada não por uma união carnal, mas pelo Espírito Santo. E enquanto em todas as mães a concepção não se dá sem a mancha do pecado, essa mulher encontrou sua purificação no próprio fato de conceber. Porque onde não intervém o sêmen paterno, o princípio manchado de pecado não vem misturar-se. A virgindade inviolada da mãe ficou isenta da concupiscência e forneceu a substância carnal. O que foi tomado da mãe do Senhor foi a natureza, não a falta. A natureza do servo foi criada sem aquilo que fazia dela uma natureza de escravo,
porque o homem novo foi ungido ao antigo de modo tal que tomou toda a verdade de sua raça, excluindo o que viciava sua origem. Quando, pois, o Salvador misericordioso e onipotente dispunha os primeiros momentos de sua união com o homem, ocultando sob o véu de nossa fraqueza o poder da divindade, inseparável do homem que ele fazia seu, a perfídia de um inimigo seguro de si se viu frustrada, porque ele não pensou que o nascimento da criança, gerada para a salvação do gênero humano, não lhe estava sujeito como o estava o de todos os recém-nascidos. Com efeito, ele ouviu vagindo e chorando, viu-o envolto em panos, submetido à circuncisão e resgatado pela oferenda do sacrifício legal. Mais tarde, reconheceu os progressos normais da infância e até na idade adulta nenhuma dúvida lhe aflorou sobre o desenvolvimento conforme a natureza. Durante esse tempo, ele lhe infligiu ultrajes, multiplicou injúrias, usou de maledicências, calúnias, blasfêmias, insultos, enfim, derramou sobre ele toda a violência de seu furor e o pôs à prova de todos os modos possíveis, sabendo com qual veneno tinha infectado a natureza humana. Ele jamais pôde crer que fosse isento da falta inicial aquele que, por tantos indícios, ele reconhecia por um mortal. Ladrão, atrevido e credor avaro, ele se obstinou em levantar-se contra aquele que não lhe devia nada, mas exigindo para todos a execução de um julgamento geral pronunciado contra uma origem manchada pela falta, ultrapassou os termos da sentença sobre a qual se apoiava, porque reclamou o castigo da injustiça contra aquele no qual não encontrou falta. Tornam-se, por isso, caducos os termos malignamente inspirados na convenção mortal, e por causa de uma petição injusta que ultrapassava os limites, a dívida foi reduzida a nada. O forte é atado com seus próprios laços e todo o estratagema do maligno cai sobre sua cabeça. Uma vez amarrado ao príncipe deste mundo, o objeto de suas capturas lhe foi arrancado. Nossa natureza, lavada de suas antigas manchas, recupera sua dignidade. A morte é destruída pela morte. O nascimento é renovado pelo nascimento, porque, ao mesmo tempo, o resgate suprime nossa escravidão, a regeneração muda nossa origem e a fé justifica o pecador. Caríssimos, animados da confiança que nasce de tão grande esperança, permanecei firmes na fé sobre a qual fostes estabelecidos, para que esse mesmo tentador, de cujo domínio Cristo vos subtraiu, não vos seduza novamente com algumas de suas ciladas e não corrompa as alegrias próprias desse dia mediante a habilidade de suas mentiras. Porque ele zomba das almas simples, servindo-se da crença perniciosa de alguns, para os quais a solenidade deste Natal recebe sua dignidade não tanto do nascimento de Cristo, quanto do levantar-se, como eles dizem, do novo sol. O coração desses homens está envolto em trevas, e eles são estranhos a todo o progresso da verdadeira luz, porque ainda seguem os erros mais estultos do paganismo, e, não conseguindo elevar o olhar de seu espírito acima do que contemplam com seus olhos corporais, honram com o culto reservado a Deus os luminares colocados a serviço do mundo. Longe das almas cristãs essa superstição ímpia e essa mentira monstruosa.
Nenhuma medida poderá traduzir a distância que separa o eterno das coisas temporais, o incorpóreo das coisas corporais, o Senhor das coisas que lhe são submetidas, porque, embora elas tenham uma beleza admirável, não têm a divindade, a única que deve ser adorada. O poder, a sabedoria e a majestade que devem ser honrados são os que criaram do nada todo o universo e, segundo uma razão onipotente, produziram a terra e o céu nas formas e dimensões de sua escolha. O sol, a lua e os astros são úteis para aqueles que sabem tirar proveito deles. São belos para aqueles que os olham, mas que por motivo deles sejam dadas graças ao seu autor e que seja adorado o Deus que os criou, não a criatura que os serve. Louvai, pois, a Deus, caríssimos, em todas as suas obras e em todos os seus juízos. Que nenhuma dúvida aflore em vós no tocante à fé, na integridade da Virgem e em seu parto virginal. Honrai com uma obediência santa e sincera o mistério sagrado e divino da restauração do gênero humano. Uni-vos a Cristo, nascido em nossa carne, a fim de merecerdes ver reinando em sua majestade esse mesmo Deus de glória que, com o Pai e o Espírito Santo, permanece na unidade da divindade pelo século dos séculos. Amém. Caríssimos, certamente conheceis e frequentemente ouvistes tudo que diz respeito ao mistério solenemente celebrado neste Natal. Mas, como essa luz visível é um prazer para os olhos sãos, assim o nascimento do Salvador traz uma alegria eterna aos corações puros, motivo pelo qual nunca devemos esquecê-lo, embora não possais explicá-lo adequadamente. Porque cremos que as palavras "quem relatará sua geração" se referem não só ao mistério segundo o qual o Filho de Deus é coeterno com o Pai, mas também ao nascimento pelo qual o Verbo se fez carne. Deus, pois, Filho de Deus, igual ao Pai, e tendo do Pai a mesma natureza que o Pai, Criador e Senhor do universo, todo presente em toda parte e todo excedendo tudo no curso dos tempos, que se escoam como ele mesmo dispôs, escolheu esse dia para nascer da bem-aventurada Virgem Maria para a salvação do mundo. Assim agindo, ele deixou intacta a virgindade de sua mãe, virgindade que, não violada por esse nascimento, não fora profanada pela concepção, a fim de que se cumprisse, como diz o evangelista, o que o Senhor tinha dito pelo profeta Isaías: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamarão com o nome de Emanuel, o que, traduzindo, significa Deus está conosco. Com efeito, por esse admirável nascimento, a Virgem Santa pôs no mundo uma única pessoa, verdadeiramente humana e verdadeiramente divina, porque as duas substâncias não conservaram suas propriedades de tal maneira que se possa fazer nelas distinção de pessoas, nem se pode dizer que a criatura tenha sido tomada e associada a seu Criador, de tal forma que ele fosse o habitante e ela a habitação, mas de modo que uma natureza se misturasse com a outra, e embora seja uma a recebida, a outra que a recebe, a sua diversidade se encontra em tal unidade que é um só e mesmo Filho, que, enquanto verdadeiro homem, se diz inferior ao Pai, e enquanto verdadeiramente Deus, se declara igual ao Pai. Caríssimos, essa unidade, na qual a criatura está estreitamente unida ao Criador,
A cegueira dos arianos não pôde vê-la com os olhos da inteligência, porque, não crendo que o Filho único de Deus tem a mesma glória e é da mesma substância que o Pai, disseram que a divindade do Filho é menor, argumentando daquilo que deveria ser referido à condição de servo. Ora, o próprio Filho de Deus, para mostrar que essa condição não era de uma pessoa distinta ou diferente, diz nessa condição: o Pai é maior do que eu. E na mesma condição, o Pai e eu somos um. Com efeito, na condição de servo que ele tomou no fim dos séculos para nos renovar, ele é inferior ao Pai. Mas na condição de Deus, que era a sua antes dos séculos, ele é igual ao Pai. Em seu abaixamento humano, ele se tornou filho de mulher e sujeito à lei, mas em sua majestade divina, ele permanece o Verbo de Deus, pelo qual todas as coisas foram feitas. Assim, aquele que, em sua condição de Deus, fez o homem. Em sua condição de servo, se fez homem, mas um com o outro é Deus, pelo poder da natureza que assume. Um com o outro é homem pela humildade da natureza assumida. Com efeito, cada natureza conserva o que lhe é próprio, sem diminuição. Como a condição de Deus não suprime a condição de servo, a condição de servo não diminui a condição de Deus. Por isso, o mistério da união da força com a fraqueza, considerada a natureza humana, permite dizer que o Filho é inferior ao Pai, mas a divindade, que é una na trindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, exclui toda a ideia de desigualdades. Aqui, a eternidade não tem nada de temporal e a natureza não tem nada de dessemelhante. Aqui há uma só vontade, uma mesma substância e um poder igual. Não são três deuses, mas um só Deus, porque verdadeira e indissolúvel é a unidade, onde não pode haver diversidade. Portanto, na natureza completa e perfeita de verdadeiro homem nasceu o verdadeiro Deus, todo no que lhe pertence, todo no que é nosso. Dizemos nosso, aquilo que o Criador pôs em nós desde a origem e que ele assumiu para reparar. Porque daquilo que o espírito enganador introduziu e que o homem enganado aceitou, não há nenhum traço do Salvador. E pelo fato de ter aceito participar das fraquezas humanas, ele não teve parte em nossas faltas. Ele assumiu a condição de servo sem a mancha do pecado. Elevando a humanidade, ele não diminuiu a divindade, porque o aniquilamento pelo qual o invisível se tornou visível foi abaixamento de sua misericórdia, não falta de poder. Para nos reconduzir de nosso cativeiro original e dos erros do mundo para a felicidade eterna, ele desceu, pois, até nós, uma vez que não podíamos subir até ele. Embora houvesse entre os homens muito amor à verdade, a diversidade das opiniões incertas era enganada pela astúcia dos demônios, e uma ciência de nome falso arrastava a ignorância humana para doutrinas variadas e antagônicas. Para eliminar esses jogos faliciosos, pelos quais as almas feitas prisioneiras eram escravas do diabo, inflado de orgulho, o ensinamento da lei não era suficiente, nem nossa natureza podia ser restaurada só pelas exortações dos profetas. Era necessário que as instruções morais se juntassem à realidade da redenção e que a nossa origem, viciada desde o começo, renascesse com novos começos. Para reconciliar os homens, era necessário que fosse oferecida uma vítima e que ela fosse de nossa raça.
mas isenta de nossa corrupção. Assim, o plano de Deus, que era de apagar o pecado do mundo pelo nascimento e paixão de Jesus Cristo, se estenderia a todas as gerações e a todos os séculos. E os mistérios, variados segundo os tempos, não nos perturbariam, mas nos confirmariam, uma vez que a fé que nos faz viver não muda com os tempos. Que cessem, pois, as queixas daqueles que, com ímpias murmurações, criticam os planos divinos, alegando como pretexto o retardamento do nascimento do Senhor, como se o que se realizou na última idade do mundo não tivesse sido em benefício também dos séculos passados. Com efeito, o que a encarnação do Verbo trouxe dizia respeito tanto ao passado como ao futuro, e em nenhuma época, por mais recuada que seja, foi privada do sacramento da salvação dos homens. O que os apóstolos pregaram é que os profetas tinham anunciado, não se podendo dizer que foi cumprido tardiamente o que sempre foi crido, pois Deus, em sua sabedoria e bondade, diferindo a obra da salvação, nos tornou mais aptos para responder ao seu apelo, porque o que tinha sido predito por muitos sinais, por muitas palavras e por muitos ritos figurativos, não podia ser ambíguo nos dias do Evangelho. E o nascimento do Salvador, que ultrapassaria os milagres e toda a capacidade do entendimento humano, geraria em nós uma fé tanto mais firme quanto mais antigos e mais frequentes tinham sido os anúncios que a precederam. Não é, pois, verdade que Deus proveu as coisas humanas, mudando de desígnio e movido por uma misericórdia tardia, uma vez que, desde a criação do mundo, ele decretou para todos uma só e mesma via de salvação. Com efeito, a graça de Deus, fonte constante e universal de justificação para os santos, cresceu e não começou quando Cristo nasceu. Este mistério de um grande amor que agora enche o mundo inteiro foi tão poderoso também em seus sinais precursores, que aqueles que acreditaram quando ele era prometido não foram menos beneficiados do que aqueles que o receberam quando ele foi dado. Por isso, caríssimos, uma vez que foi com uma bondade evidente que tão grandes riquezas da divina beneficência foram difundidas sobre nós, enquanto, chamados desde a eternidade, não só temos o útil socorro dos exemplos do passado, mas também vimos aparecer a própria verdade numa forma visível e corporal. É para nós um dever celebrar o dia do nascimento do Senhor com uma alegria que não seja morosa nem carnal. Ora, cada um fará isso dignamente e com zelo, se lembrar de que qual corpo é membro e a qual cabeça está ligado. Que cada um tome cuidado para não ser uma peça mal adaptada e sem ligação com o edifício sagrado. Caríssimos, considerai e, graças à luz do Espírito Santo, sabei discernir quem é aquele que nos recebeu em si e que nós recebemos em nós. Pois, como o Senhor Jesus se tornou carne nossa, nascendo, nós nos tornamos corpo dele, renascendo. Por isso somos membros de Cristo e templos do Espírito Santo. Razão pela qual diz o apóstolo Paulo: glorificai e trazei a Deus em vossos corpos. A esse Deus que, propondo-nos o exemplo de sua benevolência e de sua humildade,
nos encheu da mesma virtude pela qual nos remiu, segundo a promessa do Senhor. Vinde a mim todos os que estáis cansados, sob o peso do vosso fardo, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Aceitemos, portanto, o jugo da verdade, a fim de sermos governados por ela, jugo que não é pesado nem penoso, e sejamos semelhantes a ele em sua humildade, se quereis ser semelhantes a ele em sua glória, ajudando-nos ele e conduzindo-nos para a obtenção do que ele prometeu, porque em sua grande misericórdia ele tem o poder de apagar nossos pecados e de completar seus dons em nós. Ele, Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Caríssimos, sem dúvida, a bondade divina sempre cuidou do bem do gênero humano, e isso de vários modos, e misericordiosamente concedeu os múltiplos benefícios de sua providência a todos os séculos passados. Entretanto, nos últimos tempos, ela ultrapassou toda a abundância da benignidade habitual, a saber, quando em Cristo a misericórdia desceu aos pecadores, a verdade aos desviados, a vida aos mortos, de modo que o Verbo, coeterno com o Pai e igual a ele, assumiu a humildade de nossa natureza para uni-la à sua divindade. E Deus, nascido de Deus, nasceu como ser humano de um ser humano. É verdade que a promessa foi feita desde a criação do mundo e que a profecia foi constantemente repetida por tantos sinais, atos e palavras. Mas que porção da humanidade essas figuras e esses mistérios ocultos teriam salvo se Cristo, por sua vinda, não tivesse cumprido esses anúncios distantes e velados, e se aquilo que outrora foi proveitoso em promessa para alguns crentes não o tivesse sido por seu cumprimento para inúmeros fiéis? Agora não somos mais conduzidos à fé por sinais e imagens, porque, confirmados pela narração evangélica, adoramos o que cremos realizado. Os testemunhos proféticos contribuem para nos instruir, de modo que não temos nenhuma dúvida sobre o que sabemos ter sido anunciado por tão grandes oráculos. Pois, ora, é o Senhor que diz a Abraão: por tua posteridade serão abençoadas todas as nações. Ora, é Davi, que, animado do espírito profético, celebra a promessa divina. O Senhor jurou a Davi uma verdade, que jamais desmentirá. É um fruto do teu ventre que eu porei em teu trono. É ainda o mesmo Senhor que diz por Isaías: eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e por-lhe-ão o nome de Emanuel, o que significa Deus conosco. E em outro lugar: um ramo sairá do trono de Jessé, e uma flor brotará de sua raiz. Nesse ramo foi anunciada, sem nenhuma dúvida, a bem-aventurada Virgem Maria, a qual, nascida do trono de Jessé e de Davi, e fecundada pelo Espírito Santo, de seu seio materno, mas num parto virginal, pôs no mundo uma nova flor da natureza humana. Que os justos exultem, pois, de alegria no Senhor, e os corações fiéis no louvor de Deus. Os filhos dos homens proclamem suas maravilhas, porque é principalmente por essa obra de Deus que conhecemos o grande preço que o nosso Criador deu à nossa baixeza. Ele, que já tinha dado muito ao gênero humano em sua origem, criando-nos à sua imagem, concedeu muito mais em nossa restauração, unindo-se Ele, o Senhor, à nossa condição servil.
Sem dúvida, tudo que o Criador dispensa à sua criatura emana de uma só e mesma bondade. Não obstante, é menos surpreendente ver o homem elevar-se até o divino do que Deus abaixar-se até o humano. Ora, se o Deus onipotente não se tivesse dignado fazer isso, nenhuma espécie de justiça e nenhuma forma de sabedoria teriam podido arrancar o homem do cativeiro do diabo e do abismo da morte eterna. Porque a condenação permaneceria, passando de um para todos com o pecado, e a natureza, corrompida por causa da ferida mortal, não teria encontrado remédio, incapaz que era de mudar sua condição por suas próprias forças. Com efeito, o primeiro homem recebeu sua substância carnal da terra e foi animado por uma alma racional que seu Criador insuflou nele, a fim de que, vivendo à imagem e à semelhança de seu autor, conservasse os traços da bondade e da justiça de Deus, numa imitação admirável que os refletisse como um espelho. Se ele tivesse agido com perseverança em conformidade com esta incomparável dignidade concedida à sua natureza, observando a lei dada a ele, sua alma intacta teria conduzido à glória celeste até a parte dele que era seu corpo, tirado da terra. Mas, em sua irreflexão e para sua desgraça, ele acreditou num enganador invejoso e, aceitando os conselhos do orgulho, preferiu apoderar-se do aumento de honra que lhe estava reservado, em vez de merecê-lo. Por isso, não só ele, mas também toda a posteridade que estava nele ouviram esta sentença: Tu és terra, e para a terra voltarás. Portanto, como foi o terreno, tais serão os terrenos. E ninguém é imortal, porque ninguém é celeste. Para romper essa cadeia de pecado e de morte, o Filho Todo-Poderoso de Deus tomou em si uma natureza humana. Ele que enche tudo, que contém tudo, que em tudo é igual ao Pai, como o qual é coeterno numa única essência, a qual recebe dele e da qual participa com ele. Por isso, o Criador e Senhor de todas as coisas se dignou ser um dos mortais, depois de ter escolhido uma mãe que ele tinha feito e que, salva sua integridade virginal, forneceu-lhe somente a substância de seu corpo. Assim, cessado o contágio do sêmen humano, habitariam num homem novo a pureza e a verdade. Portanto, no Cristo, nascido de uma virgem, mesmo sendo o nascimento admirável, a natureza não é dessemelhante da nossa. De modo que, sendo verdadeiro Deus, ele é também verdadeiro homem, sem que haja mentira nas duas naturezas. O Verbo se fez carne, elevando a carne, não diminuindo a divindade. Esta aliou tão bem o poder à bondade que elevou nossa natureza, tomando-a e nada perdeu da sua, comunicando-a. No nascimento de Cristo, verificou a profecia de Davi. Da terra germinou a verdade e a justiça se inclinou do céu. Nesse nascimento, cumpriu-se também a palavra de Isaías, que a terra dê seu fruto e faça germinar o Salvador, e ao mesmo tempo se levante a justiça. A terra da natureza humana, maldita no primeiro prevaricador, produziu nesse único parto da Santa Virgem um germe abençoado e isento do vício de sua estirpe. Sua origem espiritual está adquirida para qualquer um na regeneração. E para todo homem que nasce de novo, a água do batismo é como o seio virginal. O mesmo Espírito que veio sobre a Virgem vem agora à fonte batismal. Assim, o pecado, que foi então aniquilado por uma santa concepção, aqui é tirado pela ablução mística.
Totalmente estranho a esses mistérios, caríssimos, é o erro insensato dos maniqueus. Eles não participam de modo algum da regeneração de Cristo, porque negam seu nascimento corporal da Virgem Maria. Assim, não crendo na verdade de seu nascimento, não aceitam a verdade de sua paixão. E como não reconhecem ter sido ele verdadeiramente sepultado, negam que ele tenha verdadeiramente ressuscitado. Com efeito, uma vez empenhados na estrada íngreme de uma doutrina execrável, na qual tudo são trevas e solo escorregadio, de precipícios em precipícios cavados pelo eu, eles caem nos abismos da morte. E não encontram nada firme em que apoiar-se, porque, sem falar das torpezas imaginadas pelo diabo, comprazem-se até na festa principal de sua religião, na sujeira tanto dos corpos como das almas, como sua recente confissão deu a conhecer. Não conservando nem a integridade da fé, nem o pudor, eles se mostram tão ímpios em suas crenças quanto obscenos em suas cerimônias. Caríssimos, as outras heresias certamente merecem, em sua diversidade, ser condenadas. Não obstante, cada uma delas, em alguma de suas partes, tem algum elemento de verdade. Afirmando que o Filho de Deus é inferior ao Pai e que é uma criatura, e pensando que entre todas as coisas criadas pelo Pai está também o Espírito Santo, Ário se perdeu em grande impiedade, mas, se não viu a eterna e imutável divindade na unidade da Trindade, não a negou na essência do Pai. Macedônio, alheio à luz da verdade, não admitiu a divindade do Espírito Santo, mas confessou no Pai e no Filho um só poder e a mesma natureza. Sabélio, confundido por seu erro inextricável, reconheceu a inseparável unidade da essência no Pai, no Filho e no Espírito Santo, mas o que devia atribuir às três pessoas iguais, deu a uma só. Incapaz de compreender uma verdadeira trindade, acreditou numa só pessoa sob três nomes. Fotino, enganado por sua cegueira espiritual, reconheceu em Cristo um homem verdadeiro e de nossa natureza, mas não acreditou que ele fosse Deus, gerado de Deus antes de todos os séculos. Apolinário, sem firmeza na fé, acreditou que o Filho de Deus tomou um corpo de natureza humana, mas afirmou que nele não havia alma, sendo as funções dela exercidas pela divindade. Assim, passando revista a todos os erros anatematizados pela fé católica, encontramos em uns e outros alguma coisa que pode ser separada dos erros condenados. Mas, na espantosa doutrina dos maniqueus, não há nada que possa ser tolerado. Quanto a vós, caríssimos, aos quais só posso dirigir-me de modo mais conveniente, usando as palavras de São Pedro, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de sua particular propriedade, 1 Pedro 2,9, vós que fostes edificados sobre a pedra inabalável de Cristo, inseridos no Senhor nosso Salvador, pelo fato de ter ele assumido nossa carne, permanecei firmes na fé que professastes na presença de numerosas testemunhas e na qual, regenerados pela água e pelo Espírito Santo, recebestes a unção da salvação e o selo da vida eterna. Ademais, se alguém vos anunciar algo diferente do que aprendestes, seja anátema. Não deis a invenções ímpias o lugar que pertence à verdade luminosa. E tudo o que lerdes ou ouvirdes contrário à regra do símbolo católico e apostólico,
considerai como absolutamente mortal e diabólico. Não vos deixeis enganar pelos artifícios ilusórios de jejuns fingidos e simulados, que levam não à purificação, mas à perda das almas. Aqueles que os praticam tomam aparências de piedade e de castidade, mas com esse estratagema encobrem as obscenidades dos seus atos e do interior do coração profano lançam dardos com os quais ferem os simples, de modo que, como diz o profeta, atiram ocultamente nos corações retos. Grande segurança é a fé íntegra, fé verdadeira, na qual nada pode ser aumentado nem diminuído por ninguém, porque se não for una, não será fé segundo o apóstolo. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos, em todos nós. Inseri-vos, caríssimos, com o espírito inabalável, nessa unidade e nela segui toda a santidade, nela cumpri os preceitos do Senhor, porque sem a fé é impossível ser agradável a Deus, e sem ela nada é santo, nada é casto, nada é vivo, porque o justo viverá da fé. Aquele que, enganado pelo diabo, a perder vivendo, está morto, porque, como pela fé se obtém a justiça, também pela fé verdadeira se obtém a vida eterna. Como diz o Senhor Salvador, a vida eterna é esta, que eles te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e aquele que enviaste, Jesus Cristo, o qual vos faça progredir e perseverar até o fim. Ele que vive e reina com o Pai e o Espírito Santo pelos séculos dos séculos. Amém.